Sejam bem-vindos a mais um episódio do Contrapartida. Eu sou o Osmar Campos, esse aqui é Fabiano Cabreira. Eu, Fabiano Cabreira, mais um prazer estar aqui com você mais uma vez. Mais uma vez um prazer. Estamos aqui no Diversão Offline, o maior evento de jogos de tabuleiro da América Latina. Nesse episódio estamos recebendo o Leandro Nunes. Aplausos pro Leandro. Opa, como é que tá? Leandro veio representar a Adoleta Jogos. Isso aí. Olha só que bacana essa editora maravilhosa. O Leandro, você é o que na Adoleta? Eu sou um dos sócios. Um dos sócios. Isso. Então, Um dos estamos fundadores. trazendo os cabeça aqui para falar da Adoleta. Qual é a história da Adoleta? Teve um ponto de partida para a empresa? Teve um ponto de partida. A gente tem uma peculiaridade que a gente nasceu na pandemia. Né? A Adoleta nasceu exatamente... A empresa. Achei que eram os sócios todos. Cara, esses caras envelheceram muito rápido. Cara, o negócio de jogos faz mal mesmo pra pessoa, né? Olha aí. Ó, não tenho mais cabelo. 3 anos de idade. Nem nasceu o cabelo. Não deu tempo de nascer. A ideia surgiu Durante a quarentena. em março de 2020, que foi o início da pandemia. Mas teve a quarentena no dia 17, 16, e aí vocês tiveram ideia? Não, assim, eu não Ou lembro... foi, vamos fazer uma Não, editora. não. Fechou tudo. Eu tava... Veio a ideia porque eu entrei em contato com o autor, enfim, eu já tive outras coisas relacionadas a isso. E aí eu tive a ideia porque eu queria trazer um jogo de uma editora francesa. Entrei em contato com a editora, não consegui, em Essen, não consegui. E aí o autor me respondeu 6 meses depois. Que louco! E foi justamente em março de 2020, no início da pandemia. Mas qual foi a mensagem que tu mandou pra ele? Não, é porque eu mandei no Facebook, porque ó, tô indo pra Alemanha, tô indo pra feira. Cutucou o... A editora não me respondeu, tô indo pra feira, queria publicar seu jogo no Brasil. Mas isso sem você ter empresa. Eu tinha outra. E aí... entendi. Mas espera. Tu viu um jogo pica lá fora, falou esse jogo é fera. Não, era um jogo pra criança que um amigo meu tinha me mostrado. E a coisa já, né... A ideia de trazer jogo pra criança já era uma coisa. Então, mas tu teve a visão de ver a parada do negócio, de falar isso aqui eu vou trazer, eu vou ganhar dinheiro. Mais ou menos Ou o negócio de isso. falar assim, pô, isso aqui é muito legal, eu quero, não tem lá, vou... As duas coisas, né? duas Porque coisas. porque é um jogo interessante, simples o suficiente pra criança jogar e curtir, divertir. E é bacana pra adulto também. Aí... O cara tinha uma cópia do jogo na mão. Aí ele pensou assim, eu gostei tanto desse jogo que eu quero ter 700. Como é que eu faço pra ter 700 cópias? E aí, enfim, na feira eu não consegui. Voltei e o cara só me respondeu, o francês, que era o autor do jogo, só me respondeu 6 meses depois, justamente em março de 2020. Aí eu falei, eu já não tava nem com essa ideia mais, assim, e tal, mas aí acendeu uma faísca e eu falei, pô, cara, eu acho que pode dar samba esse negócio. Ele fez uma resposta bem pontual, né? Bem assim, positiva, né? Pra voltar a ideia toda, bacana. E aí, assim, não deu certo, o jogo, né, enfim, ele tinha outros, a gente conversou, mas... A chama ficou acesa e a gente falou, cara, vamos pensar nisso. E aí eu comecei a estudar mercado dos board games modernos para criança. E a gente hoje em dia só tem uma editora especializada, que é a Curió, né, enfim, das nossas amigas da Curió, a Isabel. E não tem mais nenhuma outra especializada nisso, porque é um nicho muito difícil. Sim, é muito difícil. E é difícil porque o mercado para criança de jogos de tabuleiro, a gente conhece que é o mercado de massa, né, das lojas, enfim, lógico, mais populares, e são jogos que não tem muita durabilidade, são os jogos tradicionais, que né, Inclusive isso atrapalha a reputação dos jogos novos, né, que duram a vida inteira. Exatamente. Me corrija se eu estiver errado, eu tenho a impressão que mesmo sendo para criança, o seu alvo é o adulto que vai comprar para criança, né? Obviamente isso faz parte da ideia da editora, e a gente pensa sobre isso, assim... Nossos jogos, a gente sempre tenta colocar um formato que seja divertido para o adulto jogar também. Sim, né? Que ele consiga. Porque muitas vezes, cara, você vai jogar com seu filho, enfim, e um jogo que seja muito bobinho, que você sendo jogador, né? Pô, você vai ficar ali passando horas, você tá se divertindo, mas, poxa, né? Enfim, e aí a maioria dos nossos jogos tem essa pegada mesmo, né? Ela tem dá para um adulto olhar um negócio, isso aqui é diferente. Cara, aqui, não é um só não, um monte de adultos. Não, que eu digo assim, dá para um adulto. O adulto olhar e falar assim, o jogo que eu comprei na lojinha Board Games pra minha sobrinha. Aonde tu comprou? Na lojinha Board Games. Como é o nome? Lojinha. Nunca ouvi falar Caixinha Board Games. Tá bom. Caixinha Board Games. Eu falei lojinha. Foi. Nossa, eu tô cansado, desculpa. Que louco. Caixinha Board Games, eu comprei o jogo que parecia aqueles doces, como chama, que eu já... Candy Crush. Eu comprei pra minha sobrinha.
porque eu falei, eu vou me divertir também brincando com ela, não sei o quê. Porque você quer passar o tempo, se divertir. Pô, sai. Claro. Esse negócio de criar filho dando tablet na mão e falando, fica lá, É moleque. isso. Pô, Então, esse é porque outro todo ponto. mundo já Mercado pra criança hoje em dia, no geral, sem ser tabuleiro, ele quer que a criança queira o jogo. Então ele bota Sim. as cores, ele bota não sei o quê, ele Aquele chama... marketing é pra de Isso Barbie, aqui né? isso aqui é pra adulto, né? O adulto olha e fala, putz, eu acho que meu filho Pô. vai aprender alguma coisa. Sim. Eu acho que eu vou me divertir com meu filho jogando isso aqui, né? Mas tem que ser atrativo pra criança também. Não, claro. Sim, claro, Então claro. a gente tem que casar. A gente sempre pensou nesses dois aspectos, né? E a gente, assim, na hora de desenvolver a coisa, a gente fez pesquisa de mercado, assim, uma pesquisa de mercado enviesada, porque foi muito com loja de jogo de tabuleiro e tal. E no meio de uma pandemia, todo mundo fechado, não tinha como testar nada, não tinha... Sim, enfim. sim. Mas o planejamento foi feito dessa forma, né? E isso foi em março. E aí, quando a gente decidiu, eu falei, bom, agora a gente tem que ter jogos, né? E aí... É importante. Essa parte importa. Como eu comentei, eu já fui sócio de uma outra editora, e então eu tinha conhecimento de alguns... Já conhecimento com alguns autores, Sim. né? E a primeira coisa que eu fiz foi falar com eles. Eu falei com o Rainer Nizia, né? Aham. Já conhecia ele? Já conhecia ele, conheci ele na Alemanha. E falei com o Roberto Fraga, né? Que é um autor famoso de jogos nessa pegada, que Dança com Ovos, Doutor Eureka, o Aka, só jogo que a criançada se Dr. diverte. Panic. E aí ele mandou pra mim, curiosamente, né? O Nizia mandou 8 jogos pra mim e ele mandou 12. Jogos assim, alguns eram que eu podia reeditar, outros inexistentes no mundo, eram regras só. Pô, isso é uma estratégia boa pra gente ganhar jogo de graça, né? Mas eu não ganhei jogo, cara. Eu ganhei regras, saca? Entendi. Não era nem um protótipo. Não, é só regra. Tá. Né? Só regra. Né? E assim, já pegando o gancho, Já né? tô pegando aqui, A vai gente, falando aí. a gente já vai recebeu falando aí. o Astronautas, que hoje é o Astronautas, mas que na verdade era um jogo sobre a Amazônia. Era exatamente igual, mas a temática era indígena, né? Tá, Então, era a representação de um indígena saindo da oca, indo tomar banho no rio e passeando e vendo os animais. Vou mostrar aqui o interno da caixa pro pessoal. Olha isso, gente. Que bonito. Aqui não usa não, né? Tem um porquê, né? Tem um porquê, Tá. um porquê da brincadeira. Deixa eu só concluir o por tema favor, por favor. e aí eu falo. E aí, assim, a gente... É engraçado, né? Porque os nomes dos animais estavam trocados, a arara era tucana, aquela coisa. Mas ele mandou o protótipo, a gente montou e falou, cara, esse aí é uma boa. E a gente assinou 3 jogos de início. Esse, o Arquimedes, do Nizia, e o Floresta Encantada com Halaban logo depois. Só que esse tá saindo agora, 2 anos depois que a gente assinou. Porque foi imprimir ainda, né? Já foi Porque todo o trâmite N dele. questões, mas foi coincidentemente tá saindo agora. Né? E aí ele era Amazônia, eu fiquei fritando a cabeça para saber como eu ia mudar esse tema para ficar um negócio... porque se fosse fazer o tema original, a gente queria fazer um negócio super respeitoso, super preocupado. Legal. E a gente era... Porque, de certa forma, também seria educativo, né? Extremamente educativo, mas eu não queria fazer um produto que não fosse digno do tema que ele merece. E assim, a Adoleta não é meu trabalho principal, né? Ela é meu hobby. Eu trabalho com TI e tal. Então, o meu tempo ele é escasso. Eu dedico muito também para a Adoleta, mas é difícil a gente fazer todas as coisas que a gente quer, né? Então... Ficou bom. Você tá vendo alguma coisa? Esse aqui não? tampa a visão, né? Se tiver tampa a audição e a boca proposital também. mesmo, é pra você não ver nada. É isso aí, ó. Exatamente. Lindão. E, enfim, e aí a gente chegou, depois de muito tempo pensando, a gente chegou na ideia de ser um grupo de astronautas, crianças, que constroem a sua própria nave de bugiganga. A gente... Tá vendo? eu sou velho, então a gente é velho, né? Eu acho. E antigamente tem até um filme que tem as crianças vão pro espaço numa nave dessa e tal. Cara. A referência foi essa nave aí, né? Tá vendo? Isso. Tá cheio de coisinha, exato. Então a ideia aqui, a brincadeira que o Fabiano comentou, é que a caixa é um cockpit visto, né? Você tá dentro da nave olhando para fora pro espaço. E quando você abre, você vê o espaço de fora dentro, né? E por que tem esses planetas em específico? Porque as peças do jogo, o jogo diz, né, é sobre um grupo de astronautas. Pega aqui para mim, Asmar, por favor. Os astronautas, né?
que são as pecinhas jogadores propriamente ditos, eles vão viajando. Cada jogador é um astronauta. Isso, e ele vai Até 6 passeando. jogadores? Até quantos jogadores? Até 2 a 5. E a gente dispõe esses planetas em linha, assim, partindo da Terra, né? A Terra está aqui 3Dzinha. Ó. E aí, cada astronauta, ele tem um gesto de cumprimento. Tá, Um gesto e um som. Mas o som é a variante avançada, entendeu? tá. Mas é um gesto. E aí, os jogadores que andam, sei lá, 3 casas rolando o dado, e aí eles têm que fazer os movimentos em sequência. Tá. Tipo uma dancinha de TikTok. Sim. Beleza? Ok. Só que não é só isso. Para ele conseguir consolidar o movimento, ele veste o visor interdimensional, multidimensional, acho que eu falei errado, e aí ele passa a não enxergar absolutamente nada, e aí ele tem que fazer a sequência toda sem enxergar. E aí você tira um sentido do caboclo. E aí ele fica sem a visão e parece que é super atrapalha fácil, mas na primeira mesa ali, a mãe que estava jogando já errou tudo. Já errou tudo. Porque, né? E aí, como aqui o importante são os alienígenas, o planeta fica obscurecido. E aí a gente quis mostrar como são os planetas do universo. Sim, então os lógico. 18 planetas, que são as 18 fichas, Então estão aqui. ó, esse planeta aqui. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Que bacana, que bacana. Aí ele ainda tem as curiosidades espaciais, os dadinhos, né? Você rola um dadinho para movimentar. Você rola dado para movimentar, mas tem mais iconografia no dado aí, Não, né? tem é só então. o número de movimentos. Tem o número de movimentos, 1, 2, 3, 4, 5. Tem o visor, né? Que é o seguinte, quando você tira o visor, você vai rolar o dado das curiosidades espaciais, que são essas 6 aqui que o Osmar estava manuseando. A constelação, isso aqui acho que é a buraco negro, a nebulosa, não lembro. Nebulosa. O marciano, O radar. o satélite, Satélites. o cometa e Isso o é buraco negro. nebulosa. Esse aqui Não, buraco isso é nebulosa, aquele é buraco negro. Isso aí. é. Isso fica espalhado na mesa. Isso fica espalhado na mesa. E aí a gente vai rolar o dado. Aí o que sair, Tá. alguém tem que ser mais rápido. Quem for mais Ah, rápido, quem pegou- avança 2 casas. Isso aí. Tá. né? Legal. E isso tem a variante avançada, você faz os movimentos e os sons e você espalha as curiosidades espaciais no recinto e não na mesa. Nossa! Pra criança brincar, né? Que louco, Enfim. né? Usar o ambiente. né? E quem voltar, quem conseguir chegar no último planeta aqui primeiro ganha. É assim que ganha o jogo, né? E a Assim, outra fazer o variante círculo. mais avançada é filmar tudo isso, postar nas redes sociais e ainda fazer o... Tem um detalhe. Já que- ganha view, daí pega o dinheiro de volta que gastou no jogo, ainda abre uma editora e traz a marca 500 copos. E tem o outro que eu não falei, que é a setinha, né? A setinha é o seguinte, quando você tira a setinha, você move o seu peão, o seu astronauta, para a próxima casa com um astronauta. Ela pode, essa distância pode ser de 1, 2, 3, 10. Tá. Você vai para lá, mas você tem que fazer toda a sequência de movimentos até lá. Nossa, Você que olha, delícia. decora e e aí bota o óculos e faz tudo. é isso. Legal. Pô, Legal. puta diversão. É. Muito bom. É isso aí. Muito bom. E aí, então, aquele jogo inicial do Fraga virou o Astronautas, que a gente está lançando aqui na feira. E ele vai lançar como astronautas lá fora também? Então, ainda não, a gente não negociou. Ou porque- isso aqui é tudo seu? Não, isso é nacional. Esse jogo nunca louco. foi publicado no mundo. Tá. A primeira É só edição o lá. autor que não é nacional, né? É só o autor que não é nacional. Ele é português, não é isso? Ele é espanhol. espanhol. Ele isso. mora na França, mas ele é espanhol. Espanhol. Pô, o legal desse jogo é que Ele é o Capitão Sonar também, E né? é isso, esqueci de Ele é falar. bom demais, esse cara Ele é bom fantástico, demais. ele é bom fantástico. demais, cabeça. Ele tem uns também de pegar umas bactérias no... É o Dr. Eureka. Não, Não. o Dr. Eureka de fazer poção. tem um de mesa de cirurgia. É, mesa de cirurgia. Só coisa louca. Ele, Cara. ele tem muitas ideias loucas, Muito como louco. essa, né? E nada é simples de afastar cubo jogadado, não. Exato. É sempre uma É maluquice. sempre diferente. Muito legal. Esse cara Então, é muito bom. Esse aqui é crianças a partir de De 5 anos. 5 anos. É. E aí isso aqui vai ajudar no que numa criança? Cara, né? assim, Pra se desenvolver. Memória, Memória, coordenação motora, desenvoltura de atividade social. né? atividade social, né? de ter isso é padrão de qualquer jogo de tabuleiro, né? Assim, o social, que hoje em dia está muito afastado por causa de tablet, etc., só o fato de a criança estar jogando já é, né, um adicional. não está olhando para uma tela. Exato, e está interagindo, né? Isso é muito Está importante. observando o que o outro está fazendo, está assim, aprendendo. Social. E uma coisa importante, Fabiano, assim, você tocou na questão educacional. A gente não tem uma proposta necessariamente educacional. Tá. Aham. Mas a gente vai falar do Arquimedes e ele, por ele usar uma mecânica que depende da matemática, ele é naturalmente educacional. Mas se você
parar para analisar, se você pegar um pedagogo, um professor, e pegar qualquer jogo de tabuleiro, tenha certeza que ele pode fazer uma adaptação pedagógica para aquele jogo, para uso em sala de aula. Se já não for, né? Se o jogo já Se não for. se o jogo já não for. já A gente, não for tem, pedagógico. a gente tem desenvolvido esse trabalho com Floresta e com Arquimedes, a gente tem isso. Ficha pedagógica, uso em sala de aula, etc. Entendeu? Então você pode usar com qualquer um, não é só o que é educacional, entendeu? Muito legal, Maravilhoso, muito maravilhoso. legal, Esse cara. jogo aqui, Muito ele tá em legal que mesmo. fase? Ele tá nas lojas já? Tá vendendo aqui na feira. Vendendo aqui na feira. Tá vendendo aqui na feira. Chegou agora. Chegou tá vendendo aqui na agora. feira. Boa, então já tem as unidades que é pra ter dele já estão É. no Brasil já tá Não, tudo já tá certo. tudo aqui. Já tá tudo aqui. Maravilha, Essa gente. semana deve começar a ir para as lojas, né? Porque é o lançamento exclusivo da feira, né? A Uhum. gente tá... foi o nosso lançamento para a feira, então deve estar indo para as Maravilhoso, lojas. maravilhoso. essa Astronautas o nome, pessoal. Isso aí. Astronautas da Adoleta. Adoleta Jogos? Adoleta Jogos. Adoleta Jogos. Maravilha. Vamos conhecer mais uma, ela vai guardar aqui direitinho as peças. Vamos. Já falou do Arquimedes? Vamos pra falar ele. dele? Vamos falar dele. Um jogo de Reiner Nízia. Dr. Reiner Nízia. Você já vai direto pros autor Doutor. bom, né? Tá certo, tá certo. Eu tive sorte, cara. Tá Eu tive certo. sorte. Tem que começar logo com os grandes. Esse jogo também tem aqui? é um jogo que nunca foi publicado no mundo. Na verdade, agora já, porque a nossa edição foi para a Polônia. Aí. Então ele acabou de sair na Caramba. Polônia também, o nosso projeto, né? Mas quando o Nízia me mandou, ele era um jogo chamado Arquimedes e os Duendes da Matemática. Tá? Não tinha tema, não tinha nada. A gente ficou pensando sobre o que fazer com ele, né? A gente achou que a ideia de usar o Arquimedes era óbvia e legal, né? Eu vou falar sobre isso, que é muito importante. São 13 matemáticos, né? A gente decidiu que ia fazer cientistas, as figuras históricas cientistas, mas depois a gente pensou, mas é um jogo de matemática, vamos fazer cientista? Então vamos fazer matemáticos. A gente fez uma pesquisa, né, com a ajuda do Edu, do Jogada Histórica, que é historiador, né? E ele levantou biografias de matemáticos. A gente procurou procurar mulheres matemáticas que são difíceis de encontrar da história, né, que a gente está falando. Então a gente conseguiu um hall de pessoas que muito pouca gente conhece, mas que são extremamente importantes para a história da matemática. Sim. Né? Então o jogo, ele basicamente é um jogo de carta que você tem que bater, né, em 5 rodadas, usando operações matemáticas. Uhum. Simples, mas soma, subtração, multiplicação e divisão. Primeiro que esvaziar a mão. Aí bate, né? Daí você distribui as pontuações. Aqui, o que bateu ganha 1, o segundo, o que tiver segunda menor quantidade, valor na mão, o 2. Tá. Você tem que se livrar, o objetivo é esse. Né? E como é que você faz isso? Você vai ter isso embaralhado, você vai puxar uma carta, cada um tem 5 na mão. Você vai puxar uma carta, o 2, é o ponto de partida. Você vai baixar 2. Uma, por exemplo, aqui, ó, 2 mais 3, igual, e aí eu tenho que achar um 5 aqui, olha o 5, 5. Consegui fazer, beleza? Aí essa carta aqui fica por cima, ou seja, o resultado da minha conta fica por cima e é o ponto de partida pro Fabiano jogar e assim vai rodando, entendeu? Então sempre tá mudando, até que alguém bata. O sinal muda também? Você usa o que você quiser. Quem tá na vez escolhe. Isso, você que define a operação que você vai fazer. E uma coisa importantíssima, esse é um jogo 8+, né? A criança está começando a aprender a somar. Aí você vai falar, mas minha criança não sabe dividir. Não importa. Você pode jogar só com mais. Aí quando ela aprender na escola subtração, você bota o menos. Você adiciona. E multiplicação e divisão. Tu tem o motivo para ensinar, Sim, começar exatamente, a ensinar ela já. Isso sem contar que o professor, hoje mesmo no estande, foi um professor que usa, falou, já vou encaixar aqui no meu negócio, independente das regras. Você pode usar como objeto. Uma criança que joga isso com os pais regularmente, ela já aprende, está muito na frente das outras na escola, né? Porque... Não vai ser advogada quando crescer, né, cara? Vai ter Exato. Tem uma coisinha aqui que eu não sei se está aqui fácil de achar, mas enfim. O número 13 é o Arquimedes, propriamente dito. Para que servem essas cartas aqui? Então, vou explicar isso aí. Essas pessoas são os matemáticos. Se você virar essas cartas, você tem a biografia deles. Para as pessoas saberem quem elas são. Lógico. Entendeu? Esses aqui são os personagens, cada São um. das cartas. São as pessoas. Então a criança aprende não só matemática, como também quem são essas pessoas. Né? E aí tem o Reiner Nízia aqui. Então, essa foi a gente fez uma brincadeira com ele, a gente fez uma homenagem. A carta 13, a única carta que não se repete é o 13, que é o Arquimedes.
só tem um Arquimedes no jogo, você só joga com um. Mas a gente fez um segundo 13 com o Nizia. Ah, e tá aqui, doutor em matemática. Exatamente, ele é matemático. Ele é matemático, E aí você pode optar por jogar com o Arquimedes. Eu estava procurando ele aqui, mas eu não encontrei rapidamente. Eu acho que eu tinha até separado para mostrar. Mas se eu achar aqui rapidinho, eu mostro para vocês. Seus jogos foram traduzidos para mais de 50 idiomas diferentes e ganharam diversos prêmios. Já publicou mais de 600, né? 700 está aqui. 700. Porque... A gente vai aumentando. Aqui, ó. Achei. Próxima tiragem a gente bota 800. O Arquimedes e o Nizia. E ele com as cartinhas aqui, que bacana. Sim. Essa arte é de quem? Então, a arte desse jogo é do Renato Facchini. Eu acho que é Facchini que fala, que eu sempre falo Facchini, mas eu acho que é Facchini. Que inclusive é o mesmo ilustrador do Astronautas. Exatamente. Ele é um artista fantástico, cara. Muito bom. Estilo muito próprio, né? Exatamente. A gente se conheceu por acaso jogando online, no meio da pandemia. Que louco! Eu fui jogar um jogo de um amigo, um protótipo, e ele estava na mesa, eu não o conhecia. E aí a gente trocando ideia depois do jogo, ele falou que era designer e eu estava na hora procurando um artista, um designer para fazer. Entendeu? Putz, é muito ruim essa situação, né? Porque se o cara desenhasse mal, ele tava ferrado, ele era obrigado a chamar o cara. Imagina, você acaba de conhecer o cara aí, você faz o quê? Precisando. Eu sou artista de design. Putz, tô precisando, manda um desenho. Aí é horrível o desenho. Putz, não tô precisando mais. E arrumar uma desculpa depois mais pra frente. Se vira. Mas eu acho que deu bem certo. Assim, não, deu demais, come muito, porque é quase um pouco infantil também, mas não é bobo, também é bonito. Ainda tem uma brincadeira aqui, ó. Matemática é muito legal. legal. Cara, E aqui tem uma operação que é o autor com o artista dá igual ao Arquimedes. E a doleta. A empresa, também, né? Muito bom. Muito bom, gente. Jogo completo. Jogo pra... A gente fez todo de carta pra ficar mais barato, assim, né? Pra economizar, porque ficaria... Focado pra criança. Se você que não tiver criança em casa, se você quiser, você pode pegar esse jogo e fazer com álcool. Quem errar a conta bebe. E vai funcionar também. Vai funcionar também. Logicamente. Faz rápido, ó. Faz quanto? 8, errou, bebe. E aí, meu amigo? Pô. É isso. Não, e tem tanto adulto precisando fazer isso aí pra aprender a fazer conta, hein, cara? É impressionante. Isso aí. Quem é que vende? Acho que a gente pode falar da parceria com a Elo, né? Que é uma editora francesa gigantesca. Que é o Fuga? Os dois. Esses dois aqui. A gente pode falar deles dois juntos? Dá pra falar junto? Dá pra falar junto. Temos aqui o Fazendinha. O Fazendinha e o Fuga do Zou. A gente trouxe eles juntos, né? São dois jogos, assim, o Fazendinha é um jogo de colocação de peças, né? Tipo, a ideia do Carcassonne, mas pra criança, Pode né? misturar os componentes depois. Não, depois eu separo, não tem problema. Ele sabe. A gente gosta de caprichar. Todo tem um Olha easter esse, eggzinho, cara. né, cara? Esse é o curralzinho que você deixa Legal, os bichinhos, né? Então, no Fazendinha, a gente tem que montar a nossa fazenda, né? Uhum. E coletando os bichinhos que a gente vai botar nos curraizinhos. E, eventualmente, o lobo vai passar querendo um dos bichinhos. E aí, se ele não tiver cercado, ele foge. E aí, no final do jogo, cada bichinho pontua 1 ponto. E os milharaizinhos, tem os milharaizinhos também, eles valem 1 ponto. Se eles estiverem cercados no final do jogo. Tipo, senão a galera rouba o milho pra fazer a pamonha lá. Não. Senão a galera rouba o milho. Só que se tiver cercado com um bichinho junto, o bicho come o milho e aí não vale. Tem essa também, lógico. Esse é essencialmente o jogo. Aí você vai montando assim... E essa... São os 4 iniciais, porque é um mercado. Ficam 4 abertas sempre. Aí você compra do mercado. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí cada um monta o seu individual? Cada um monta o seu. Cada um começa com uma fazenda, que é um que tem 4 lados aqui. Que eu abri esse aqui agora para trazer para cá, então não aqui, ó, ainda. a fazendinha aqui, ó. Esse é inicial. Ah, tá. Cada jogador tem um desses. Tem um desse, e aí vai montando no entorno. E aqui são os locais para botar os bichinhos. Pra botar os tokens. Isso aí. Dá pra jogar sozinho esse jogo? Dá. Você vai tirando, vai montando, e aí tem uma pontuaçãozinha. Isso é pra filho único. E tem uma variantezinha avançada que você... Que não tem primo. Se você montar só o mesmo bicho, dobra o ponto e tal. Mas coisinhas assim pra dar um twistzinho no fim. Pra melhor. Já tô acostumado com o basicão, dá uma mistura. Temperinho a mais, né? Uma linha a mais de regra pra pensar. Mas é um jogo pra criança de 5 anos, assim, mas que funciona bem pra caramba com adulto. Porque é bem, assim, 4 adultos que ficam disputando muito, você fica dando bloco aí nas pontuação apertada e tal. É bem apertadinho mesmo. A pontuação é bem curta. Putz, que louco. Fazendinha. Isso.
Olha, tem até um verniz aqui, ó. Não sei se vocês Sim. estão conseguindo ver daí. Pro cara adquirir, ficam expostas Bonito demais. essas tiles. Pra ele adquirir, é leilão? Né? Desculpa, Não, é só eu dei pegar. É só pegar. Minha vez eu escolho Um uma. dos 4. Sua vez escolhe uma. É isso. E aí repõe, né? Vai repondo. vai Vai repondo. Tá. Comprou, Vai repõe. montando, Comprou, repõe. montando, Acabou o repõe. baralho, acabou o jogo. E aí você fica olhando um amiguinho qual que ele precisa, se só tiver uma, você pega. No final e é pontua. gostosa. E no final tiver pontua mais um pra ponto- cada bicho, um pra cada milho cercado e cada Sem milho bicho. aqui. Hã? Um pra cada milho cercado sem bicho. Sem né? bicho, isso. Exato. É isso. Que bacana. É. Esses dois, eu quis falar deles juntos porque não são projetos que a gente desenvolveu, são localizações, né? A gente viu jogos, a gente amou os Como é que jogos. esse jogo chegou em ti, por exemplo? Esse, um dos meus sócios, quando a gente estava levantando os jogos para a Ardoleta lá no início, ele viu esse jogo chama Farmini, o original, né? E aí a gente viu esse jogo na época, mas a gente já tinha assinado os 3 e a gente tinha que fazer. Vamos deixar para o futuro a gente ver e tal. Sim. E aí, quando eu terminei o Floresta Encantada e o Arquimedes, eu entrei em contato com os autores. E aí eles falaram, esse jogo tá com a Loki, que é um selo para criança da Elo. Sim. A Loki Kids aqui, esse cachorrinho aqui. E aí eu entrei em contato ela me passou o contato da Loki, a gente começou a negociar. Foi uma longa negociação de meses, porque a gente era uma editora nova, não tinha publicado nada ainda. A gente estava publicando o Arquimedes e Floresta. Sim. Eu falei, olha, eu sou novo, mandei tudo para eles. Eu sou novo, eu sou gente boa. Tô não, aqui, e assim, antes da gente fazer, eu mando meus jogos para você ver. Aí eu mandei, elas adoraram, e aí falaram, não, vamos fazer e tal. Mandaram qual jogos que você mandou? Floresta e Arquimedes. Que já estavam lançados, né? Tinham acabado de sair, estavam no processo, entendeu? Foi o time Cheirinho certo. de impressora ainda. E esse aqui é o Fuga do Zoo, que é o nosso jogo para criança assim mais novinha, 4 ou mais, que ele é um jogo 2 em 1. É mais simples que esse aqui ainda? É um pouquinho mais, Mas é bem divertido também. Ele é um jogo cooperativo e no verso um competitivo, com uma historinha sequencial. Basicamente, a mecânica é padrão. Você ganha 3 cartas e tem que montar os animais da melhor forma possível, combinando as cartas. Então você vai tentar fazer os animais aí. Eu não sei se eu estou fazendo nada, porque fazendo nada. montei um elefante aqui, ó. Montei um elefante aqui, por exemplo. E aí, esses bichinhos ficam aqui no cercado e tem um tratador que vai andar nesse caminho. Cada vez que roda a rodada, ele anda um passo. Se ele chegar, todo mundo perde. Se a gente tirar todos os animais, cada animal que eu monto, eu tiro do cercado. Então, cada animal, se a gente tirar todos, todo mundo ganha. É simultâneo, todo mundo joga simultâneo, entendeu? Tá, ele anda um passo de onde pra onde, por exemplo? Você falou. Tem um caminho aqui que a gente monta, de acordo com o número de jogadores, Tá. para controlar a dificuldade, tá. entendeu? Esperto, hein? Eu tava me perguntando aqui como que ele fazia. É esse camarada aqui, só que ele tá sem o... Tem que botar o stand aqui. Sim. Aí ele vem andando. E olha, aqui dentro Deixa eu tem ver o o... acabamento. Não, aqui tem uma frescurinha aqui. Calma aí que eu tenho que mostrar, porque não... Tem que mostrar. Tem- que A mostrar. caixa todos os encaixa jogos no tem. tabuleiro. Ah, não é possível. Do lado, Aí você vê desse jeito, é o Assim, túnel. né? Aí você vira aqui, O cara pensou em e olha tudo. por cima, você vê a pista de corrida e Que o pod. bonitinho. Ah lá, aqui. Caraca, por dentro ele... É. Ó, galera, aqui tem um podzinho, tem um finalzinho da pista de corrida, às vezes dá pra ver aí na geral. Isso aí. Pensa em tudo, cara. Ele tem um enredo, uma historinha? eu não É, lembro porque do você porquê. salva os animais do cercado e depois você vira a corrida. Na corrida é a mesma mecânica, só que com 4 cartas. Né? E aí, cada jogador vai ser um dos animais que fugiu. Ó, o elefante aqui, um carrinho, o panda, a tartaruguinha. E aí você tem que fazer a mesma coisa. Só que quando você acha o seu animal, você anda 2 casas. Quando você acha qualquer outro, você anda uma casa. Tá. E aí quem chegar primeiro ganha. Essa parte de fábula, de imersão pra criança é muito importante, né? Sim, sempre quando eu explico o jogo, eu aproveito para dar esse enredo junto e né, porque faz sentido jogar, salvar os animais primeiro para eles fugirem pelo buraco, pegarem o carrinho deles e disputarem uma corrida, né? Então a gente usa essa historinha aí para Tem que ter Dá uma historinha, alegoria. tem que prender, Funciona tem que... bem. Não pode Uma ser só dramaturgia, ação, Não pode ser só mexer cubinho. Sim. E eles são bem os jogos que a gente tem para menor idade, assim. E, enfim, mas a gente se encantou com a beleza e com a simplicidade dos jogos. Mas esse jogo também não é só uma versão, né? Não, esse aqui é nacionalização, normal, como qualquer editora está Entendi. fazendo. Lá fora é assim também. É Farmini e Zoran.
Que bacana. É. Ó, a gente tem uma pergunta da Cris Paiva, nossa madrinha aqui do Contrapartida. Ela mandou uma pergunta aqui pra gente, vamos dar uma olhada. Beleza, vamos lá. Fala galera do canal Contrapartida, olha, minha pergunta de hoje pro convidado ela é bem especial, porque eu sei que normalmente as caixas dos jogos dele são bem divertidas, bem lúdicas, assim, e eu quero saber se ele participa da escolha da arte dos jogos. Bom, sim, eu participo do processo de criação das capas, né? Eu não sou ilustrador nem designer, mas eu conduzo os projetos, né? Os projetos que a gente desenvolve, não os que já são localização, mas os que a gente desenvolve pela Doleta do zero, eu que faço ali a direção de arte e a direção do projeto em geral, né? E, enfim, isso aconteceu tanto com Arquimedes, como com Astronautas, como com os novos jogos que a gente está fazendo, e com Floresta Encantada, que foi quem a gente não falou, É o que a gente não falou ainda. né? Que foi o nosso primeiro lançamento, na Primeiro verdade. lançamento, eu já tô vendo que tem o Sérgio Ralaban e o André Zatz aqui. Exatamente, né? São autores já conhecidíssimos do mercado né? nacional. Esse jogo, a gente, assim, eu queria muito fechar um jogo do Sérgio, porque é uma pessoa que eu, assim, admiro demais, acho que todo mundo admira, né? Não tem, ele é uma pessoa que é unânime, assim, em termos Sim. de ser querido. Já foi em casa jogar, testar Olha aí, jogo. aí. Umas 2 vezes em casa testando com meus amigos. Ele é fantástico, né? E o Floresta Encantada, ele foi publicado pela Grow em 2001. Ah, é um jogo antigo Ele já, o né? Floresta Encantada antigo, é o mesmo jogo. 2001? 2001. Muita gente jogou quando era criança. Muita gente que hoje é adulto jogou eu quando não era conhecia, criança. Eu não conhecia, não. E ele ficou com a Grow por alguns anos. Em 2001 só jogava StarCraft. Olha aí. Não tinha tempo nem. E a gente em 2018 acho que voltou pro Ralaban. Eu falei com ele, quando eu falei com o Nisa e falei com o Fraga, eu falei com ele também. Eu falei, pô, olha que trio, né? Eu vou iniciar com 3 autores que eu Começou admiro. com o pé direito, né? Começou, não, eu falei, eu elogiei os autores, já começou pé no peito. Exato. E aí, cara, ele me mostrou um outro jogo que ele tinha. Eu falei, pô, Leandro, não tenho nenhum jogo. Eu só tenho um aqui que eu fiz com o italiano. Eu olhei, ele tinha umas coisas parecidas com Astronautas, assim, e não era o que eu queria, assim. Eu falei, Sérgio, não é esse que eu quero, não. Mas vamos pensar. E aí um amigo meu falou no meu ouvido assim, ó, cara, o Floresta Encantada voltou pro Ralaban e tal. Aí eu Porque falei, esses contratos eles têm um período, né? pra e aí terminar. volta, a licença volta para o autor. Sim, né? aí ele faz o que ele quiser. Eu não né? posso fazer com a arte original, e não era a intenção também, mas o jogo eu posso republicar. Certo. E aí, esse meu amigo falou, eu falei, Sérgio, Floresta, não, tá aqui comigo. Eu falei, manda um protótipo pra mim, pra eu dar uma... E aí... E por que você não falou dele primeiro, hein? É porque ele... Às vezes a pessoa não acha que é ele, novidade. ele não deve ter achado pessoa que eu ia me ia interessar por querer um um jogo jogo de 20 anos, né? Ledo engano. E aí a gente, quando eu assinei, eu fiquei felicíssimo, né? Assim, eu falei, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Aí ele falou, pode fazer o que você quiser. Aí ele me perguntou, eu posso dar uma azeitada nas regras? Porque a versão original, ela tem umas simplicidades e tal. Aí eu falei, faz o que você quiser. E eu faço o que eu quiser. Não, e aí eu vejo e eu vou ver até onde eu posso ir. Porque lógico. tem custo, se inclui custo e tal. Lógico, é mais peça, né? Se tiver. E aí, querendo cara, ou não. esse projeto, ele tem tantas coisas pessoais pra mim, assim, que desde da concepção dele, né, a gente procurou um artista de livro infantil profissional, né? Ele é um ilustrador especificamente de livros infantis, chama Dilson Farias, ele é lá de Curitiba. E aí a gente entrou em contato com ele e aí eu precisava de um designer para fazer o design do jogo, né? A ilustração estava resolvida. E eu pude contar com uma amiga minha de infância, que é uma grande amiga minha, que fez a marca da Doleta, inclusive. Ah, que legal. Foi a designer que fez a marca da Doleta. E ela nunca tinha feito o jogo e ele também não. Então foi um desafio, além do normal, de já se fazer um jogo, foi o desafio né, deles inteirar eles em como isso funciona. Sim. Porque o processo para a gente chegar nisso aqui é muito tortuoso, né? Ainda mais o Floresta Encantada, que tem muita informação, e a gente queria fazer um jogo colorido, bonito. Só que não pode ser poluído, né? Cara, até assim, se você olhar, tem uma trilha branca no fundo aqui. Até essa trilha a gente ficou medindo para ver, para não ofuscar. O quanto vai esmaecer, exatamente. O quanto é sólido, o esmaecer, por exemplo, transparente. uma solução que ela deu de esmaecer só o entorno, isso aqui era chapado. Quando ela esmaeceu só o entorno, abriu a floresta, entendeu? Então, assim, sem muito contar, louco, né? sem contar, né? E outra, você só pode testar impresso, né? Ou não?
Não, testar... hoje tem o Testar, Tabletopia. Hoje... mas- testar o imposto. Não, sim. Testar Meu amigo. o efeito final. Minha gaveta em casa, você tem 15 versões disso aqui. E não vai jogar fora. Não jogo. Não jogo. A não prova joga. final eu não jogo, entendeu? É um carinho. E tem um detalhe, uma peculiaridade, que, assim, eu não tinha como testar, porque não tinha evento, tava tudo em lockdown, né, e tal. E a única pessoa da minha família que joga é minha afilhada, de 6 anos. Hoje ela tá com 9, na verdade. Ela tinha 7 naquela época, né? Então a gente... E aí eu recebi o protótipo de papel, imprimi, testava com ela quando ela ia em casa, eventualmente, que a gente só encontrava com eles na pandemia, né? Coitada, a menina só queria ver TV. Aí eu... Você já jogava outros Senta. joguinhos com ela? Ela é a única que gosta de jogar. Olha. Eu tenho uma coleção, uma subcoleção da minha coleção pra ela. E pro Que legal. irmão dela, que é menorzinho. Você vai se divertir agora. E aí ela foi acompanhando o processo não só de, né, testando, sem saber, sem entender muito bem aquilo que estava acontecendo. Ela me ajudou a testar o jogo, e que já funcionava, eu já sabia, óbvio, né? Mas testar essas coisas gráficas. Essa linha, por exemplo, foi ela que me fez ver que precisava botar mais escuro. Porque eu imprimi a última versão do tabuleiro, já tinha ido pra gráfica, daí eu falei pra ela, Marina, vamos jogar aqui para ver se ela consegue identificar o caminho. E ela não identificava. Porque é um pouco poluído. Tem as setinhas, tem tudo identificado, mas para criança é diferente. E aí eu mandei dar gás no branco para ficar bem mais claro, entendeu? Então foi um detalhe. E aí... O olho clínico da Maria, né? Exatamente. Tudo que é bom é feito de muitos detalhes. E aí, carinhosamente, eu quis homenagear ela, e ela que é a bruxinha da caixa, que tá aqui. Que legal. Eu mandei a foto dela pro Adilson e ele fez. Ó, galerinha, a Gilson bruxinha, personalizou aí. Isso. a bruxinha personificou é a ela Maria. e os outros são crianças genéricas. A gente foi... sem foi nenhuma pegar. representação no mundo real. Isso aí. Maravilhoso. É isso aí. Putz, cara, muito bacana. Pô, cara, a Marina, hein? É a Marina. Marinha. Deve muito sucesso desse jogo aqui pra Marina. Com certeza. E todo. vende bem esse jogo já. Cara, tá assim, vendendo já tá na história aí, já tem como um- dar Tá uma quase preparando mais um reprint, né? Você vai explicar rapidão pra gente como que ele Cara, funciona? ele é um Basicamente, jogo como de ele é? trilha, Tá. né? Mas ele é baseado. Ele é o seguinte: você tem um baralho, né? Que são 4 personagens: o unicórnio, a corujinha, o dragão aqui, ó, o duende e a corujinha. Ó. Eu peguei a corujinha aqui Certo. e o duende. Peguei ele? Não, tá aqui. Pega pra mim aí, Osmar, por favor. Aqui. E o duende. Você tem 4 cartas na mão, embaralha isso aqui, dá 4 para cada um. Na sua vez, você vai pegar uma dessas cartas e vai jogar. E você vai mover o seu peão para a próxima posição dessa cor, né, do personagem, disponível. Não pode ficar um peão Na no mesma mesmo lugar casinha que o outro. Então, por exemplo, isso aqui você faz no setup, são as pontuações em dinheiro. Você vê o ícone aqui, coloca que são 3 tipos, porque tem o balanceamento, que foi o que o Halaban, uma das coisas que o Halaban fez a mais, de balancear. O jogo vai escalando, né, a pontuação. Muito Né? bom. Aqui só tem uma quantidade, aqui tem outra, aqui tem outra. Então, por exemplo, joguei esse duende aqui, eu andei aqui, ó, para a primeira casa. Se o Fabiano jogar a mesma carta, né, uma carta igual, ele vem direto para cá. Caramba. Entendeu? É basicamente isso. Entendi. Parou. Aí essas pecinhas brancas, elas entram aqui nesses X's aqui, ó. Se o Osmar tivesse aqui e eu jogasse aquela lá, eu ia lá pra frente. Você já pegava o ponto aqui, ó. Porque parou aqui, ó. Isso aqui é aleatório. Os pontos, a gente embaralha aqueles marcadores ali e toda a partida, as pontuações têm o ícone diferente, para dar uma variabilidade. Isso, né? rejogabilidade. Aí você pega o ponto e guarda, deixa guardadinho aqui. Esse aqui foi escondido, fechado. Tudo fechado. Aí isso aqui também, a quantidade de pontos em cada local, número de jogadores menos 1. Então sempre, se você perdeu a primeira, né, ou você corre para frente, lá para frente para tentar pegar o próximo, ou você vai mais conservadoramente tentando pegar os pontos. E além disso, você tem as poções de velocidade. Cada jogador tem 2 nas suas cores. Aí, Dá um gás. isso é o seguinte: se você só usa 2 vezes. Se você descartar, você pode jogar até 4 cartas iguais. Então tu pode dar um sprint assim daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Caramba. Sacou? Tem que ter as 4 cartas iguais Na mão. Meteu Você só a tem poção, 4, então tudo. você pode jogar até 4. Você fica... Você pode jogar 2, ou 3, ou 4. Tem que ficar acumulando uma cor, né? Se quiser brincar. E aí no final da rodada, depois que jogou, você repõe a mão e pau, acabou. Continua indo até chegar alguém no final. Aí o castelo, ele tem sempre, no máximo, 3 tiles, né? O número de jogadores menos 1. Tem 3, 2 e 1 pontos, entendeu? Aí quando acabarem os castelos, acaba o jogo imediatamente. E esse jogo tem uma variante avançada, que a gente fala que é 8+, que são as cartas de habilidade que estão na mão do Osmar aqui. Cartas de habilidade. Quando você usa as cartas de habilidade, você não usa as poções, tá?
Então, cada jogador... Volte uma casa com o peão do adversário. Exato, aí, começou a maldade. Troque até 4 cartas da sua mão. É o seguinte, Tem a sacanagem. cada jogador tem um baralhinho desse, embaralha e compra 2. Então você vai ficar com 4 personagens na mão e 2 de habilidade. E cada turno você pode, se quiser, jogar uma dessas cartas. Entendeu? Entendi. Como poder. E elas são uso único, então acabou o teu baralho, você não tem mais poder. Saca? Maravilha. E fica mais animado, né? Galera, bom demais. Isso Pô. aqui, não precisa nem jogar com criança também. Bater esse dedo no olho Foi o que eu aí. disse. Tá Dá pra desafiado, jogar. Osmar. Claramente, Tá desafiado. meu amigo. Quando vocês Eu sei quiserem. que você vai ganhar porque tem a carta Ó. do dragão aí, tu tá jogando em casa. Que isso, cara? Ó, a gente tá na nossa fase de agradecimentos. Você tem alguma rede social pra divulgar? Sim, todas as nossas redes são Adoleta Jogos, né? @Adoleta Jogos e assim, o nosso site adoletajogos.com.br. Convido a todos a conhecerem a Adoleta. A gente tem muita novidade aí para esse ano ainda. E pro ano que vem já tem um monte de coisa assim que a gente fez 3 anúncios hoje, Aham. né? Que são 3 jogos que a gente vai trabalhar ainda, né? Mas vamos chegar. Não, a gente vai trabalhar do zero. São jogos, 2 já existem publicados e um a gente vai fazer. E é uma curiosidade rapidinho, Pode falar. quem criou foi uma criança de 11 anos. Aí. O pai é o André Teruya, que é um autor, né? Uhum. E eu fui pedir jogo pra ele jogo tem um jogo da minha filha. Eu falei, eu quero o jogo da sua filha. E aí a gente já fechou e vai começar a trabalhar nele. Chama Doçura o jogo. Maravilha. Vamos conhecer. Enfim. Parece você, Bom, Osmar. Esse é Adoleta Jogos. Sigam nas redes sociais e fiquem sabendo sobre os próximos lançamentos. Conheçam os jogos da Adoleta Jogos. A gente quer agradecer também a Nerd Bruto por ceder pra gente essa mesa maravilhosa pra gente poder gravar nosso programa e mostrar os jogos. E também a Super Pizza Pan por ter fornecido as pizzas que sustentaram a gente ao longo do evento. Eu sou aí. o Osmar Campbell, esse aqui é o Fabiano Cabreira, nós somos o Contrapartida. Gravamos mais um episódio aqui no Diversão Offline, o maior evento de jogos de tabuleiro da América Latina. Até a próxima, valeu. Valeu, Leandro. Valeu.